Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse episódio do Pod Cíntia. Esse é um canal dedicado a donos e donas de escolas de música que querem realmente profissionalizar o seu negócio em educação musical e ter uma escola robusta, uma escola com metodologia validada. E hoje eu estou em duas convidadas muito especiais. Eu estou aqui na terra delas, inclusive em Fortaleza, no Ceará, para gravar esse episódio com duas das autoras da coleção Amigos do Piano, Maria Helena Lage e Angelita Ribeiro. Sejam muito bem-vindas e obrigada por me receber aqui na cidade de vocês. Eu estou, inclusive, no estúdio, aqui onde faz parte do espaço da Maria Helena Lage, onde ela trabalha. Então, muito obrigada por me receber aqui, meninas. Seja muito bem-vinda também na Fortaleza. Muito obrigada por estar aqui. Prazer é meu. É um prazer recebê-la aqui nessa terrinha do sol, terra do sol, né, Angelita? Eu tô adorando Fortaleza, eu vim com a família, a gente já tá aproveitando aqui uma semana, eu tô adorando a cidade. Queridas, para começar, eu queria saber um pouquinho, voltar ao tempo e saber um pouco da formação de vocês. Formação musical, formação acadêmica. Vamos começar primeiro com a Angelita. Como que você começou a estudar música? De onde surgiu? Tinham músicos na família? Não tinham? Como Tinha que foi? muitos músicos na família, muitos. Da família, a minha avó, ela tocava acordeon, tocava piano, cantava, tocava bandolim, e ela tinha mais 8 irmãos, né? E todos eles eram ligados à música, ou cantavam muito e se acompanhavam ao violão e faziam muitas reuniões que chamavam as araujadas, que é o sobrenome Araújo, né? E chamava araujadas. Então eles faziam um movimento assim na cidade, né? Com essas araujadas. E assim foi um movimento muito bacana, assim, muito querido, muito apreciado. Você imagina que o João Gilberto esteve aqui, numa araujada dessas, né? Mas eles são todos músicos informais, né? Tem só o tio Mozart Araújo, que ele é etnomusicologista, certo? Sim. Ele já faleceu, foi radicado lá no Rio. E aí tem muita história para contar dele, porque ele realmente é uma pessoa que tem um acervo incrível, que está todo no Banco do Brasil, né? Esse acervo. Bom, e aí, né, eu fui criada com a minha avó, e era na casa da minha avó que tinha essas reuniões, né? E eu participava, então eu comecei, meu pai gostava muito de música, ele também tocava violão, meu irmão mais velho tocava violão, e assim vai, a gente cresceu nesse ambiente, muitos corais, muita música vocal também, sabe? E papai matriculou no conservatório, né? E eu tive uma formação lá de flauta doce e de piano no conservatório. E no meio de tudo fui bailarina também, né? Estudei dança, fui bailarina, passei um tempo quase para ir só para dança, mas aí de repente fiquei na música, né? E aí vamos, né? Na minha vida toda acabei fazendo as duas coisas. Fui diretora de escola de dança, fui professora, fui coreógrafa e tal, né? E lá no conservatório foi que eu conheci a distinta Maria Helena. Né? Nós éramos adolescentes. Eu sou mais velha do que ela. Sim. Eu tinha 12 anos. E aí a gente começou a fazer um curso de pessoas que vinham de fora para dar curso aqui, o workshop e tal. Daí a gente começou a fazer junto e começou a se conhecer. Ela tem uma família também de músicos, o pai dela fazia parte, a tia dela, irmã do pai, foi minha professora de flauta também, sabe? E aí a gente começou uma amizade. E tá até hoje esse negócio, e a gente passa o tempo arrumando coisa para fazer. Fica arrumando pra cair mais amigas. Pois é, e a gente casa, e a gente tem filho, e a gente tem neto, e fazendo as coisas, participando de um monte de coisa. A gente participou, eu fundei um grupo, a Maria Helena também participou desse grupo, o grupo Sintagma, músico, né? Como flautista, eu pesquisei música antiga, medieval, renascentista e barroca, né? Então a sede era também na minha escola, e nós tínhamos instrumental
todo de época, cravo tascândido, isso a gente conseguiu tanta coisa, né? Eu estou falando assim, bem orgulhosa mesmo, porque foi muito esforço, mas a gente conseguiu muita coisa. E aí, harpas célticas, alaúdes, crumhorns, vários instrumentos antigos e fora toda a percussão, né? E tinha o grande arranjador da gente, que também era flautista na época e convivemos muito tempo com ele, que foi fundador, o maestro Liduíno Pitombeira, né? Professor, compositor Liduíno Pitombeira. Então, cruzei com a Maria Helena novamente, que a gente tinha se cruzado lá no conservatório, casamos e aí a gente se cruzou de novo no Sindai. E aí a gente passou, esse percurso todo foi assim, criava um novo grupo, criava um novo projeto, lá estava eu e a Maria Helena. Então, tinha o Ad Libitum, que foi outro grupo só de flautas também, que foi muito, muito importante aqui na cidade. Ela fazia parte também comigo. E muitos outros projetos. Eu fiz as coordenações dos festivais de Ibiapaba, música na Ibiapaba, e depois fizemos juntas o Violoncela Folim, né? Que é um trabalho lindo, que começado pelo irmão dela lá em Briançon, né? Que ela pode falar melhor. E a gente está sempre se juntando em eventos, nessas produções, o que uma gosta de fazer, a outra gosta também. A gente tem um pensamento também muito parecido, a gente vibra muito enquanto professoras, né? E acabou que a gente teve esses 3 filhos aqui. Depois a gente vai falar, certo. Deixa eles aqui. Tá bom. A gente vai falar deles. Eu estou encurtando minha conversa, porque é aqui que tem história, viu? Vamos fazer um resuminho. Vamos, depois a gente vai falar. Maria Helena, só conta um pouquinho lá da infância, como que era, de onde surgiu a música. Eu já sei, mas relembra pra gente, né? Como que surgiu isso na família. Eu sou filha de um casal de músicos, né? Meu pai era violoncelista, os 2 já faleceram. Meu pai violoncelista e minha mãe pianista. Mas minha mãe era pianista, mas era muito voltada para a pedagogia do piano. Tanto era uma pesquisadora incansável, sempre trazendo muitas novidades aqui para Fortaleza. Foi uma das pioneiras da flauta doce, né, Angelita? Ela fez curso na época no Rio Grande do Norte. Papai estudou violoncelo na Bahia, da mesma época do Karabchevsky, do Korreuter, que veio aquele pessoal todo da Bahia para cá, não é? Então, Orlando Leite, né? Teve outras referências musicais aqui no Ceará, e minha mãe e meu pai estavam envolvidos e eu era criança. Até eu me lembro agora, quando eu tinha 5 anos de idade, passeando no Jeep do Seu Carvalho. Sabe o que era o Seu Carvalho? Era o irmão do Eleazar de Carvalho. Jura? Para passear de Jeep. Que eu achava o máximo, né? Não tinha bug naquela época, mas tinha o Jeep. Né? Porque o papai era do entorno, do nosso ambiente musical. O papai tinha um quarteto de corda com uns amigos, os Boadjan, os Fermonian, né? Os armênios, amigos músicos maravilhosos. Então, um ambiente favorável, eu nasci nesse ambiente. Então, assim como a Angelita nasceu no ambiente musical, eu também, minha formação foi toda ali. E enfim, nada melhor do que estar nesse ambiente e seguir. Com certeza. E aí você casou com um músico? Casei também com um músico. E Angelita casou com um médico? Músico também. Ele é músico também, seu marido? Ah, porque o meu marido não é músico. Meu marido é uma pessoa normal. Ele não é músico. Não, porque o músico médico, mas foi ele que me veio. Eu voltei, eu estava no balé, né? E foi através do meu marido que eu voltei, meu namorado, né? Que eu voltei para o conservatório, né? Porque aí fiz minha formação lá no conservatório de piano e flauta, continuei informalmente com a querida professora Margarida Selma Castelo, e também com o querido professor Paulo Danziato. Foi extenso, assim, muito tempo, e ao mesmo tempo com uma prática de iniciação no piano no conservatório, através da Elvira. Elvira viajou para Manaus para fazer o mestrado dela
toma, Angelitinha, toma aqui os alunos e tal. E aí eu segurei lá os aluninhos dela e daí comecei. A escola também começou assim, um pouquinho assim, mas eu te interrompi, desculpa, querida. Imagina, adoro saber histórias, porque tudo que a gente faz hoje com certeza é baseado na história e tudo que a gente viveu, né? E a gente estava falando aqui offline, a gente estava falando um pouco dessa coleção do Amigos do Piano, e nós estávamos falando como que isso começou. Marilena, Angelita e Bruno são amigos do piano, literalmente. Vocês trabalham juntos, apesar da Marilena ter e o Bruno terem um estúdio deles, independente de trabalho, a Angelita ter o estúdio dela, a escola de música independente, vocês têm um trabalho similar juntos em relação à metodologia, a métodos, mesmo cada um estando num lugar físico, vocês têm um trabalho muito juntas. Pesquisa comum. Pesquisa, exatamente. E esse trabalho de vocês três offline se tornou um trabalho online. Eu digo online porque agora vocês têm cursos, têm mentorias, e se tornou essa coleção que é o Amigos do Piano. Eu não sei se vocês já tinham se dado conta, mas esse nome Amigos do Piano vem da amizade de vocês. Vocês já tinham se dado conta disso? Mas eu acho que originou daí. Esse livro, ele é muito engraçado, ele é muito flexível, ele é muito adaptável. Sim. E até o próprio nome também comporta várias. Sim. E porque somos amigos, as crianças são amigos, os personagens são amiguinhos das crianças que são amigos, então todo mundo muito amigo, e nessa amizade a gente capricha, sabe? De fazer as revisões, de fazer as edições melhoradas e tal. Então realmente somos amigos do piano. E os professores que usam os livros se tornam amigos de vocês. Exatamente, olha aí que coisa linda. E eu digo isso por experiência própria, porque quando eu conheci o livro, que foi durante a pandemia, fazendo um curso online com vocês, que eu conheci primeiro esse livro aqui. E quando eu fui ler o prefácio, ele fala que já teve uma primeira edição desse livro alguns anos atrás, 2021. Não, esse foi 2021. Foi 2019. Foi 2019, isso. De 2019. Eu falo, gente, onde estava esse livro que eu não achei? 2019. Por que isso aqui só caiu na minha mão hoje? Porque eu ainda estava em sala de aula e isso aqui mudou a minha maneira de ensinar para muito melhor. Ficou mais intuitivo. Eu acho que tanto para mim, como musicista, como professora, quanto para os meus alunos na época. O quanto isso fez sentido, aquelas 88 teclas para os alunos. Eu usava outros métodos que eu gostava, continuei usando, mas esse livro aqui eu me apropriei dele de uma maneira que foi fazendo sentido e eu fui conseguindo também transmitir melhor para os meus alunos como isso fazia sentido. Dentro de repertórios, às vezes que eu usava, né? Outros repertórios, mas que eu fui incluindo isso. E eu acredito que quando vocês fizeram essa metodologia, vocês já pensaram nessa linha do tempo do aluno, da aprendizagem, de como ele conhece aquelas 88 teclas que de repente assustam, principalmente para criança pequena. Eu sempre gostei da aula de crianças, né? É uma preferência minha, mas uma criança pequena de 3, 4 anos que chega pequenininho ali naquele piano com 88 teclas pode assustar, e esse livro desmistifica isso, desmistifica. Ao mesmo tempo que essas crianças, se você prestar atenção, e é quando a gente começa a olhar muito para a criança, para entender a necessidade dessas crianças e fazer um trabalho atualizado para essas crianças de hoje, né? Claro, elas chegam perto de um piano, elas querem... Desculpe. Não tem problema. Elas querem experimentar o piano todo, né? Experimentar completamente todas as teclas, ver as pretas, as brancas. Então, a gente já parte daí, né? Com certeza. E o livro faz isso. O livro, experimente, toque, pode tocar fraco, vamos no agudo, vamos no grave, né? Então conta um pouquinho para quem está nos ouvindo e aqui para mim, para quem está aqui no estúdio, como que vocês pensaram nessa metodologia para realmente desmistificar esse ensino difícil do piano. Demora, para eu tocar piano demora muito para eu tocar muito bem. É o seguinte, e aí nós continuamos nossas formações, eu me formei, fiz também...
bacharelado em piano, fiz licenciatura em música, Maria Helena fez arquitetura. Maria Helena é arquiteta. Fez arquitetura. E Sim. lá a gente vai se encontrando. E vai, todos os pontos estão vai juntas. Projetos. E a gente está unido ali. Não sei por que a gente está junto, né, Maria Helena? De repente a gente está novamente, né? E eu já trouxe aqui mais 2 ideias de projetos para vocês, né? Estou vendo, exatamente. Isso é offline, mas já tem 2 ideias. Pois é. E a gente sempre teve os nossos alunos. Eu sempre tive a escola, Maria Helena sempre deu aula e tal. E a gente sempre, quando se encontrava nesses outros eventos musicais também, mas a gente falava muito da nossa escola e dos nossos alunos. Sim. E por causa dessa conversa e desse olhar mesmo bem cuidadoso que ela tem, que eu tenho, e esse carinho, assim, de tentar que material que a gente pode fazer melhor. Eu tenho uma formação de musicalização também, fiz muitos cursos aqui fora, de flauta, no exterior e tudo mais. Então, eu sempre fiz uma coisa muito lúdica com o piano. Como professora de iniciação do piano, eu sempre carreguei um pouco dessa tendência da musicalização, essa coisa riquíssima que é a musicalização e a ludicidade e tudo mais, né, para dentro do piano. É isso que a Maria Helena também fazia o mesmo. Porque minha mãe, a minha inspiração era a mamãe, que tinha os alunos particulares. Ela tinha alunos particulares em casa, mas também tinha alunos do conservatório. E ela tinha um encontro semanal, todo sábado de manhã. Os alunos todos iam lá para casa para ela fazer o trabalho de musicalização. Então, por conta desse trabalho, eu também estava envolvida na musicalização e no piano, e tocar em grupo, que é muito importante. E a pesquisa dela, ela comprava os livros do Willens, do Orff, tinha bandinha, tinha os xilofones, as coisas que a Angelita também fazia lá na casa dela. Então, essa vivência, tínhamos uma vivência muito parecida, uma experiência, né, muito rica. Mamãe conhecia Angela Diller, tínhamos uma loja de material de piano, de música, de partitura, e ela importava direto dos Estados Unidos, da Montgomery e tudo. Então, conhecia muita coisa. Muita coisa. Maravilha. Inclusive, esse livro aqui, eu já falei isso para vocês, eu sou fonoaudióloga também, então eu tenho esse conhecimento e essa clareza da aquisição de linguagem, de fala, os marcos do desenvolvimento. E esse livro, eu sempre indico para os meus mentorados, alunos do Método Criança e Música, eles não são só para aula de piano, para aula de musicalização, o repertório dele e a realização das atividades cabe muito bem. E elucidam a aula, né, e implementam a aula. Então, eu sei que tem muitos professores que já utilizam, mas eu gosto muito desse livro para musicalização também. Sim. Agora, nós deixamos aqui separado esses 3 livros da coleção Amigos do Piano. Esse é o pré-leitura, o repertório de atividades parte 1 e parte 2, e esse é o Amigos do Piano Iniciação à Leitura. Todos eles têm QR Code, o que é super moderno. O pai e a mãe conseguem estudar com o aluno em casa, coloca ali o QR Code, já vem o áudio gravado em estúdio, o playback para estudar junto, com o ritmo de metrônomo, né? Todo para a criança já realmente sabendo a pulsação. Inclusive, depois eu vou entrar nesse outro assunto, porque a gente está falando muito de criança, mas esse livro não é só para criança, mas depois a gente vai falar sobre isso. E como que está separado e qual é o caminho de aprendizagem dessa coleção e deste livro? Contem um pouco, por favor. Quem pode falar? Bom, esse livro, o de iniciação à leitura, na verdade, foi o primeiro livro, porque a gente vai vendo uma necessidade e vai buscando os caminhos para resolver aquela necessidade. Do seu próprio aluno, que você via. Sim, então, eu e Bruno tivemos inicialmente uma busca por livros de introdução à leitura. Por conta do nosso trabalho também já ter a experiência, a gente usava um caminho também de performance do aluno trabalhar a performance primeiro, a técnica, conhecer o instrumento. Só que ele precisa aprender a ler. E eu notava que a gente recebia alunos
que já estudaram piano e tinham dificuldade de leitura. Meu Deus, a gente tem que organizar esse processo de aquisição da leitura. E fomos criando um material para esse aluno. Sim. E esse é o de iniciação à leitura. Ele não é um livro de iniciação ao piano. É um livro de iniciação à leitura. Então não precisa ser só para instrumento piano, pode ser para qualquer instrumento, Pode. Teoria musical. Pode, sim. Até para ter uma prática musical, né? Essa é uma iniciação à leitura através do piano. Se você é um aluno de piano, você inicia a leitura com o piano, porque está mais direcionado está direcionado ao piano, mas pode outros instrumentos utilizarem. Ok? Então, esse é um processo. A leitura e a performance, elas são trabalhos que seguem paralelos no início, em velocidades diferentes, caminhos diferentes. E mais à frente um pouco elas se encontram. Performance e leitura se encontram em algum momento. Sim. Só que nós não podemos frear o nosso aluno para ele tocar só aquilo que lê. Assim como você não pode dizer que o seu filho só pode falar aquilo que ele lê? Sim. Não é assim. Então, a gente precisa ter o caminho. O caminho da leitura acontece e o caminho da performance acontece. E lá na frente se encontra. Então, esse aqui surgiu primeiro. Com o passar do tempo, a gente notou a chegada de alunos com menos idade. Essa parte aqui dos pequenininhos, eu comecei também a dar aula um tempo atrás para bebês, né? Então, eu fiz as aulinhas dos bebês, esses bebês cresciam e sempre que a sala tinha os pianos, né? E elas tinham aquele chamego com o piano, né? Aquele desejo, todas as músicas eu acompanhava ao piano e eles pediam para tocar e tudo. Então, era assim, era uma coisa tão saborosa para essas crianças miudinhas, tocar o instrumento. O piano era uma coisa tão importante, tão bonita, aquela coisa enorme, e ele pode chegar lá e acionar e fazer um som, ele produzir aquele negócio, né? Depois da vida, tá lá parado, não tem som, mas eu cheguei lá, eu consegui fazer uma coisa com aquele negócio imenso, né? Com aquele instrumento imenso. Então, por causa disso, eu comecei a dar aula cada vez a crianças mais precoces, e começou a aparecer crianças de 5 anos, 4 anos e até 3 anos, né? Para a gente ter Então, eu tenho meus rabiscos, né? Rabiscos de materialzinho que eu usava na sala de musicalização, também com eles, né? E eu usava muito o piano para musicalização e deixava eles à vontade para reconhecerem os planos do piano e reconhecerem que a diferença das teclas pretas para as brancas e tal, aquilo já era uma coisa que eles se familiarizavam, porque eu não podia negar isso aqui para a criança. Eles me ouviam tocar, achavam bonito, queriam tocar, realizavam para eles, eles tocavam alguma coisa, né? E experimentavam de todo jeito. Aquilo era tão satisfatório, era tão bom, que eu digo, como é que eu posso privar essas crianças de uma coisa dessa? E aí a Maria Helena, porque parece que a gente assim, estava meio longe uma da outra, mas sempre houve uma sintonia, conectada, né? Aí pronto, a Maria Helena apareceu e agora eu tô bem. E eu falei assim, Angelica, a gente está com um problema, nós temos uma lacuna didática, de material, porque a quase totalidade dos livros de piano iniciam com a leitura, de iniciação ao piano, talvez porque pressuponha que esse aluno já teve uma experiência de musicalização, mas não tem essa experiência só com o piano. Então, nós precisamos criar esse roteiro. Eu vim fazendo também muitas pesquisas com livros americanos, né, que tem um material muito rico para esse caminho. Só que nós estamos no Brasil, nós precisamos de um material em português, seguindo com a parte do imaginário da criança brasileira. Que contemple a nossa língua, a nossa cultura, exatamente, a nossa fauna, porque nossa flora, para nós costumes. trabalharmos, nós precisávamos sempre, a gente adaptava, ou fazíamos versões,
das peças americanas, a gente sempre teve essa facilidade, mas isso é uma prática que exige também experiência para você fazer versões, que a prosódia ela é importante também para a assimilação do ritmo Sim, exatamente. Então, a gente precisa criar um roteiro, porque e o aluno e os pais também, para ajudar pais, professores e alunos a visualizarem esse caminho, esse progresso. E foi nesse intuito que surgiu o Amigos do Piano pré-leitura, porque esse daqui era o de iniciação à leitura. Então, a gente queria ser algo que viesse antes da leitura e que preparasse esse aluno para essa leitura. Sim, que ele tivesse apto para ler. Exatamente. Porque, na verdade, o que acontece na vida da gente? Os alunos da alfabetização, veja bem, não é a primeira vez. Quando um aluno vai fazer hoje, é o primeiro ano. Sim. Quando ele entra no primeiro ano, não é a primeira vez que ele vai ver palavras escritas, o alfabeto. Ele já conhece o alfabeto, ele já conhece muitas coisas que ele aprende a ver, está tudo aqui escrito, tem palavras escritas. Então, essa vivência, ele vai organizar, de certa forma. Então, na música acontece o mesmo. Então, ele precisa ter essas experiências, viver a música, viver os ritmos, viver as figuras musicais, da forma... os parâmetros sonoros, de uma forma trabalhada, organizada. Para que quando começar a leitura de partitura propriamente dita, não chegue totalmente cru. Sim, sim. Isso foi, inclusive, o que resolveu o meu problema dentro de sala de aula, e que depois eu capacitei os professores que trabalhavam comigo na minha escola para a gente ter isso mais otimizado, porque senão ficava um ensino, chegava num momento que dava uma truncada mesmo, sabe? O aluno dava uma engasgada ali, né, naquele momento de sair de um pré-piano para um piano mais avançado, e realmente isso resolveu. Agora, outra coisa que a coleção Amigos do Piano é muito efetiva é para alunos atípicos. É uma coleção, é uma metodologia que se adapta não só para atípicos, né? Se adapta para qualquer pessoa, de qualquer idade, e inclusive para os atípicos. Contem um pouco da experiência de vocês como professoras e também de como os professores que utilizam desses livros trazem para vocês. Eu acho que o professor que tem um profundo conhecimento, que já fez o curso, que vem acompanhando o nosso trabalho, ele se sente cada vez mais à vontade para aplicar o livro e ele sabe, seguro, e ele sabe melhor como adaptar o livro a qualquer criança, né? A qualquer típico, atípico, adultos, né? Adolescentes. Quer dizer, é um livro que começa com 4 anos, mas a partir dos 4 anos, aí você pode ensinar qualquer pessoa, incluindo os atípicos. A Etna é uma pessoa incrível, né, que faz um trabalho bem dirigido com os atípicos. Maria Helena pode falar mais da Etna, que é maravilhoso o trabalho, né? Você também sabe. A Etna validou esse trabalho com os atípicos, né? Para quem não conhece ainda o trabalho da professora Etna Gutierrez, a Etna foi minha mentorada, nossa amiga aqui de nós 3, e a Etna começou a trazer cursos, mentorias e uma metodologia validada dela também para atípicos. Então, como você trabalhar com alunos atípicos, que hoje temos muitas demandas, e alguns professores muitas vezes não atendem por insegurança, por não saber atender. Mas a Etna, ela traz uma validação desse material, como você usá-lo em sala de aula com atípicos, né? Conta um pouquinho disso, Marilena. Uma coisa muito importante é o professor, quanto mais ele utiliza o material, mais experiente ele vai ficando com aquele material e ele vai saber aplicar cada vez melhor, independente do aluno, porque ele sabe muitas possibilidades que tem de uma aplicação de uma única lição. Por exemplo, uma mesma lição, ela pode ser aplicada com várias estratégias. Isso só fica
cada vez melhor para o professor que tem realmente uma experiência naquela metodologia, naquela sequência. Você está seguro, o professor se sente seguro em aplicar aquela lição. Não fica se esperando que o livro resolva o problema dele. O livro não vai resolver. O livro em si, ele não vai resolver o problema. O livro precisa da sua experiência, da sua vivência na aplicação. E isso só quanto mais você aplica. Nossa, cada vez que eu dou uma aula, eu dou com muito mais, eu mesma dou com muito mais facilidade. Sim. Né? Porque a gente recebe alunos de toda maneira, assim, com bagagens diferentes, eu diria, personalidades, temperamentos, e que têm necessidades diversas. E alguns precisam de muito mais revisões, muito mais tempo para assimilar um determinado conteúdo, outros assimilam muito rápido, mas você precisa organizar isso daí. Então, o livro, ele dá margem. Os cadernos de repertório também são uma ferramenta fantástica para o ensino do piano. O caderno de repertório, ele complementa o repertório desse livro. Nesse livro aqui, a gente, inclusive, nós pensamos muito, a gente esqueceu de falar aqui, nos professores. Sim. Né? A gente ficou assim, tão, meu Deus, como que a gente vai fazer uma coisa para a criança e para os professores? A gente conversava sobre isso. Então, por isso que ele tem um roteiro, né? Então, ele tem um roteiro, mas o roteiro está aí, não é lei, dizer, tá bom, vou fazer. Mas ele é muito bem indicado. Mas é uma história delicada. Você tem que ter um conhecimento do livro e você aí pode lançar mão de tudo que tem nesses roteiros e fazer sua aula incrível, né? Então, deles aqui começaram a pedir mais material para a gente. A gente fazia os cursos online e tal, e os professores perguntavam, e outros livros e mais material e tal, onde é que eu consigo música? E pediu uma música que é o Tubarão Lindo que ela fez, né? Eu queria uma música com tubarão, a Maria Helena fez de manhã, entregou isso de noite. A Bia tocou muito Foi um sucesso, Tubarão. Então a gente viu que podia fazer mais material desse tipo ainda para pré-leitura, né? E a gente, como o livro é dividido em 2 partes, a gente preparou... tem que esconder isso aqui, né? As lições, segredo. E a gente preparou para a primeira parte esse aqui, parte 1, caderno de repertório e atividades, com mais 2 músicas para cada lição desse aqui. Então, para solidificar o conteúdo. Exatamente. Só que ele vai trabalhar aqueles aspectos técnicos, aspectos afetivos e tudo, mas numa outra historinha, num outro contexto e tudo mais, né? Sim. Mas seguindo aquelas, né, a mesma lição. Então, eles se associam à lição do livro base desse aí. E depois a gente fez o da segunda parte, né? Nessa segunda parte aqui, esse aqui ele tem... são 28 lições. Aqui, por exemplo, a Dona Sapa, a gente fez a Dona Sapa e fez aqui o acompanhamento do professor, certo? Quando esse aqui foi feito, a gente já fez com piano a 4 mãos, o primo e o segundo, a própria outra, para dar chance de outra criança, além do professor, também poder tocar e fazer o conjuntinho, né? O piano a 4 mãos, 2 pessoas. E aí deu tão certo o piano a 4 mãos, o primo e o segundo, que a gente já está querendo fazer o mais primo e segundo para o caderno de atividades, parte 1. Para o parte 1. Então, Amigos do Piano, na verdade, a coleção é uma coleção dinâmica, uma coleção que ela não é estática, ela está sempre sendo revista, reformulada, com novas edições, e vocês ouvem o que os professores que estão em sala de aula e vocês também aplicam e vão trazendo isso. Inclusive, tá aqui nesse livro que, né, eu falei, deixa escondidinho que esse a gente vai mostrar no final. Esse aqui é o caderno da Angelita pessoal, aonde ela vai fazendo, tá aqui, agosto de 2024. Ela vai compondo as novas canções, os novos arranjos, ela escreve tudo aqui.
e aí ela valida certamente com os seus alunos e depois vocês lançam o material já validado. Então isso aqui, gente, é aquela raridade, sabe, que a gente encontra dos compositores, que ele escreveu à mão primeiro até gravar a música, depois elas vão para o estúdio, fazem o playback disso, mas aqui já está saindo uma nova edição, uma nova reformulação do Amigos do Piano. Então, assim, eu quis, quando ela me mostrou isso, eu falei, Angelita, Marilena, vamos trazer isso aqui, porque isso é a prática de vocês que já chega pronto na mão dos educadores musicais, mas antes de chegar, tem todo um caminho aqui do que vem acontecendo. Então, assim, isso que você vem falando desse livro está totalmente imerso na nossa cultura, no nosso folclore, nas nossas realidades, nos nossos costumes, e isso está sendo sempre reformulado. E também tem o avanço, porque todas as canções têm QR Code, todas as canções são fáceis de acessar, o aluno consegue estudar facilmente em casa, o pai e a mãe conseguem estudar em casa, em aula. Então tem todo esse tempero nesse livro. Isso. Nessa coleção. Então, desse jeito aqui, quer dizer, ele vai já tá pronto, porque esse aqui vai para a próxima edição, né, Maria Helena? Aí isso aqui cai na mão da Maria Helena e do Bruno, que vão dar, né, uma harmonização, lapidada, né? E aí vai, logo já sai. A próxima edição já vem aqui no livrinho, parte 1. Maravilha. Se Deus quiser. Agora, tem uma nova prática que a Maria Helena exclusivamente está inserindo, que é o livro em aulas de piano em grupo. Sim. Porque é muito comum a professora de piano terem aulas de piano individuais, mas esquecem ou tem medo ou não tem metodologia de como dar aula de piano em grupo. Então, como você vem implementando isso? Quais os resultados? Eu sei que os pais também algumas vezes participam dessas aulas. Conta um pouco. Tem eu estou dando aulas há já 2 anos em um colégio de ensino regular, onde o piano faz parte da grade. Todos os alunos estudam. É um colégio pequeno, tem cerca de 200 alunos, no máximo, porque tem alunos pequenos com 2 anos. Então, os de piano começa com o do infantil 3. Até o ensino médio. Então, todos estudam piano. E a gente forma turmas de 5 alunos, às vezes um pouco mais, a depender da situação, a gente vai trabalhando. E o livro que a gente utiliza é o Amigos do Piano, para o início das séries. E está sendo, assim, fantástico a evolução, o trabalho. Eu, como professora, eu tenho tanta experiência no ensino particular, individual. Então, quando a gente passa para o grupo, fica interessante, porque as práticas de musicalização se ajuntam, né, digamos assim, de uma forma bem harmoniosa no preparo da aula do ensino em grupo, que isso é muito importante. Um fator interessantíssimo é que, como todos os alunos conhecem os livros, eles sabem as lições que estão e as que os outros estão onde ele quer chegar. O repertório, ele torna-se conhecido pelos alunos. E não é raro alunos chegar, quando eu vou ensinar música, eu já ouvi, eu já tentei tocar essa música por causa do QR Code. A curiosidade, os pais, eles vão conhecendo as músicas antes mesmo de serem trabalhadas em sala de aula. E isso é muito bom, porque o aluno já fica empolgado. Claro. Quando é que o aluno traz músicas? Eu estava até falando com a Angelita há pouco tempo. Eu falei assim, quando o aluno quer aprender uma determinada música, eu queria aprender a música tal. Por que ele chega para aprender essa música tal? Porque é uma música que ele conhece. Então, se ele tem a oportunidade de conhecer o repertório, que já está ali no YouTube, os pais não colocam as músicas de outras, Galinha Pintadinha, enfim. Outro repertório, repertório.
coloca a música dos amigos do piano. Sim. E o aluno já vai ali se envolvendo. Aí quando ele chega na lição, nossa, é a música que eu escuto. É muito bom, isso é muito bom. Agora deixa eu perguntar, ver se vocês concordam comigo. Qual é o hit dessa coleção? Qual é a música que as crianças e os alunos todos mais gostam? Música? Qual é a canção? Tem duas, para mim. Diga. Para mim. É o Pintinho e o Sapinho. Legal. Concordo com você. Concorda? Concordo. E você, concorda? Ou tem alguma... Pintinho, Aventureiro, Sapinho, eles gostam do Dom Ramon. Dom Ramon é fantástico. E tem uma especial que eu adoro, que é do tapete voador, porque é piano a 6 mãos. Sim. Que é uma prática também que vocês... Aventuras no Oriente. Que é... Vocês já colocam a prática a 6 mãos com uma história super envolvente, né? Que tem um tapete voador e que os alunos gostam e traz a prática do piano a 6 mãos. Eu já fiz isso, inclusive, em recitais com os alunos. Então, e os pais querem também tocar. Querem, né? O que está acontecendo? Tem um movimento na escola que eu dou aula, que os pais, vendo que o aluno tem aula de piano, eles se interessam, pedem para comprar o piano. E o que está acontecendo? Eu estou dando aula para 5 famílias. O pai, a mãe e os filhos estudando piano. Todos com o mesmo material. Então, adultos também podem usar esse material, Marilene? Podem. E olha, o mais prazeroso é porque os pais tocam com os filhos. Então, por que não começar com o mesmo processo do filho? E o filho, engraçado, as crianças, quando eles assistem às aulas dos pais. Tocando a mesma peça que eles estão tocando. Eles ficam tão felizes em ver que a mãe ou o pai está tocando o sapinho, que sabe tocar aquilo que ele está estudando. Isso é muito lindo, gente. Você envolve, você traz a família ali para trabalhar junto, melhora o vínculo afetivo, familiar, porque eles falam a mesma linguagem. Não é só aquele aluno que o pai chega para dar aula de piano, porque piano é legal, estudar piano, aí a mãe ou o pai ou o motorista às vezes chega, né, Angelita? Deixa ali, mas não, as mães, elas se interessam e querem ficar, se envolvem e procuram estudar. Isso é maravilhoso, esse é um movimento que eu tenho notado desde meados de 2023, que começou e está aumentando. E a gente aproveita isso daí, né? Claro. É o seguinte, como esse aqui é para dois alunos, né? Muitas mães fazem, e eu faço a apresentação no recital por causa desse livro já bem mais fácil, porque antes a gente escrevia, né? Pegava uma cançãozinha, escrevia, fazia para participar com a mãe. Aqui já tem uma porção de coisa para você fazer com o papai e a criança, com a mamãe e a criança. E as mães também ficam. A princípio elas ficam assim, mas depois que elas começam a fazer e a entender, aí é que elas percebem o processo e a riqueza que é esse trabalho, né? Então as crianças ficam mais organizadas na disciplina, no tempo de estudo e tudo, e o progresso é muito melhor. E o prazer de estar ali tocando com os filhos naquele momento. Exato, tanto para eles como para ela. Quando eu convidei a minha aluninha, a mãe da minha aluninha, Cecília, a mãe dela se chama Carla, eu disse, Carla, vamos tocar a Joaninha. Eu botei a mãe dela para tocar a Joaninha. Ela olhou para mim, olhou assim, espantada, a criança, né? A criança tem 9 anos. Mamãe, eu não acredito, mamãe, vem. Ficou animadíssima para botar a mãe dela no piano e para eu ensinar também, sabe? Então, quando ela chega, a primeira coisa que ela quer fazer em cada aula é primeiro tocar com a mãe dela. De tanta satisfação, né? Que eles sentem. O ensino em grupo começa também em casa, não é só com os alunos, né? Outra possibilidade. Com certeza. Queridas, então agora já temos um outro livro aí, que é uma novidade, um próximo lançamento que já está no forno, que certamente já vai sair, que é essa daqui, é o protótipo dele, e logo já vai sair um livro reformulado. Além disso, temos mais planos, mais ações para executar? Temos. Nós não temos tempo. Nós tem escolas nos buscando para capacitações, escolas que querem adotar o método, porque isso é muito importante. Dentro de uma escola,
uma afinidade, uma singularidade com relação à pedagogia, à metodologia que está sendo aplicada. Com certeza. Então, algumas escolas estão nos procurando já para fazermos capacitações de como bem aplicar o livro, a metodologia. Assim, em termos de livro mesmo, de estender esse trabalho, parece que a coisa vai ficar assim, Cíntia. A gente vai sempre estender, né? Criar mais alguma coisa, para aprimorar, para adaptar mais uma coisa e tal. Então, a gente já está pensando num de adulto. Uau! Certo, mas a gente, né? Aí a gente depois pode conversar melhor. A gente faz como é que a gente faz. Como é que a gente pensa isso? Vamos fazer, porque vai ser interessante. Vai. Né? Porque a gente vai aproveitar muito desse material, mas ele vai ter uma outra carinha, né? Outra roupagem, né? Para adultos. Tá? Porque, como a gente tem falado, a metodologia também serve para adultos, mas como ele tem gravuras, às vezes os adultos, esse é livro de criança, intimida. E a gente não quer que isso aconteça. Muito a gente bom. quer as mesmas lições, então a gente vai fazer, porque vai trabalhar os mesmos aspectos com eles, Muito mas já com uma... Eu não sabia disso. Pois é, estou dizendo. Muito bom. Muito bom, em primeira mão aqui. Obrigada. Obrigada pela confiança. E além dessas capacitações para professores em escolas de música, vocês também têm cursos na Eduz, o curso da metodologia Amigos do Piano. Então, você pode adquirir o material e fazer um curso. Isso. Que vocês já têm pronto gravados. O professor que não conhece ainda pode adquirir o material, que é muito importante adquirir o material e fazer os cursos de aplicação. Os cursos de aplicação tem um curso para cada um desses livros. Maravilha. E todas as lições a gente demonstra estratégias de aplicação de cada uma das lições. Isso é muito importante. E está num formato assim bem flexível, porque se o professor ele precisa ver novamente aquela lição, ele pode acessar só aquela lição sem ter que procurar, vai lá, já achou, né? Uhum. E ele tem todas as lições separadinhas para fazer e rever quantas vezes ele quiser. A gente sabe que como é difícil a vida do professor, né? Eu estou nesse redemoinho o tempo todo, né? A gente dá uma aula atrás da outra e muitas vezes é bom eu às vezes esqueço de uma certa estratégia, assim, olha, por que eu não me lembrei? Porque são tantas possibilidades, a gente mesmo se esquece de usar novamente uma determinada estratégia, porque a gente vai usando outras, variando, mas assistir novamente às aulas, isso é muito importante. Não é porque fez o curso uma vez, assim, tá ali. Então, como é um curso que fica gravado, tem um certo tempo, então você pode ficar relembrando aquelas estratégias. Isso é muito bom. Maravilha. Pessoal, quem ainda não conhece o trabalho, eu indico fortemente que vocês conheçam. Foi um divisor de águas na minha vida como professora, na minha prática em sala de aula. E depois aqui no final a gente vai deixar descrito o nome da editora, o Instagram da Angelita, da Maria Helena, para vocês conhecerem mais o trabalho, entrar em contato. Elas são extremamente acessíveis para vocês conversarem sobre o material, pedirem direcionamentos, né, e saberem como encontrar. Mas antes de você gosto ou não gosto, quero ou não quero, conheça o material, porque ele realmente é um diferencial na vida e na prática em sala de aula. Agora, antes da gente finalizar, que já está finalizando, porque se deixar a gente fica aqui 1h30 conversando, mas é bom assim, a gente tem pauta para os próximos. Queria que vocês deixassem uma palavra de motivação, uma frase, algo para quem está ouvindo a gente aqui, para que realmente saiam motivados para começar o próximo dia em sala de aula, realmente mais animados, motivados. O que você diria, Angelita, na sua prática docente, como autora? A preparação da aula é muito importante. A gente faz um roteirozinho, anota ali um pouquinho o que é que vai fazer com cada aluno. Na próxima aula a gente olha o que é que vai... Quando o aluno chegar, a gente já está com todo o materialzinho pronto para usar com aquele aluno. Então, eu acho que se preparar para cada aula, eu acho muito importante, né? E conhecer o material a fundo. Com certeza. Maria. E uma dica que eu considero ser importantíssima: adquira o material, toque
o livro todinho, a parte como se você fosse o aluno. Você é o aluno, você vai experimentar, o professor precisa experimentar o livro antes de aplicar. Sim. Precisa conhecê-lo profundamente para saber se sentir no lugar do aluno e como ele vai receber as informações. É a dica que eu dou. Toquem o livro todo, a parte do aluno, use os QR Codes para fazer os acompanhamentos. Seja aluno do Amigos do Piano. Se coloque no lugar do outro. Sim, se coloque no lugar. Maravilha. Olha, mais uma vez, muito obrigada pelo preciosíssimo tempo de vocês. Eu tô adorando Fortaleza como turista. Para trabalhar, a gente já foi fazer passeio de bug nas dunas, nós já fomos ao Beach Park. Estamos bem, como disse o Ronaldo, marido da Marilena, a gente está bem turista mesmo, turista paulistano em Fortaleza. Mas a gente está adorando, quero voltar mais vezes. Vocês sabem que as portas da minha casa estão abertas para vocês quando vocês quiserem. Espero que a gente trabalhe muito mais juntas, que a nossa amizade se fortaleça e que realmente a coleção Amigos do Piano chegue a cada vez mais escolas de música, mais professores de música, mais alunos, porque realmente foi uma virada de chave para mim e tenho certeza que vai ser para outros. Muito obrigada, queridas. Obrigada mesmo, viu? Obrigada. Espero que você tenha gostado desse episódio. Aqui embaixo a gente vai deixar todos os sites, os Instagrams da Marilena, da Angelita, da editora Lumar, onde você encontra esses livros. Elas estão radicadas em Fortaleza, no Ceará. Então, se você está aqui perto também, quer vir aqui pegar o material, adquirir o material, conversar com elas, quer o material autografado, venha que elas vão te receber com o maior carinho e vão entregar essa metodologia com o maior amor do mundo para vocês. E para quem ainda não conhece o meu trabalho, para donos e donas de escola de música, de expansão, de segurança no trabalho, de realmente você sair da cadeira de professor e ir para a cadeira do gestor, aqui embaixo eu vou deixar um link, um formulário, onde você vai preencher com os seus dados e o meu time de especialistas vai te chamar para agendar uma sessão diagnóstica gratuita para a gente conhecer o seu momento, conhecer o seu trabalho e ver como que a minha metodologia de negócios pode te ajudar. Se você ainda não segue o canal, clica aqui, siga o canal Cíntia Soares para você ficar atento aos próximos episódios e eu te espero numa próxima. Até mais!